Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Me chamo Edivan. O caso que vou contar a vocês foi algo que aconteceu em minha mocidade, em meu primeiro emprego de carteira assinada. E por sinal, ficava muito afastado da cidade. Nasci na década de 70 e morava em Tocantins. Meu pai tinha umas terras bem no interior e nossa família se sustentava com o que tirávamos dali. Dificilmente tínhamos acesso ao dinheiro, então trocávamos mercadorias com os marreteiros que passavam na região, para assim obtermos o básico, como roupas e calçados. Meu pai fazia questão que nós estudássemos, apesar de a escola mais próxima ser bem longe de nossa casa. Nós saíamos todos os dias ao raiar do sol e íamos a pé. Segundo o que eu me lembro, era mais ou menos uma distância de 30 quilômetros, ida e volta. Confesso a vocês que estudar não era muito a minha praia, e só ia por insistência do meu pai. Porém, graças a Deus eu aprendi a ler e a escrever. Eu cheguei a cursar até a 8ª série, antes de finalmente parar de frequentar as aulas. Nesse meio tempo, eu fiquei apenas trabalhando na roça e cuidando das poucas criações que meu pai tinha. O trabalho era pesado e tinha dias em que eu quase não me aguentava em pé. No entanto, eu nem pensava em reclamar, pois toda vez que eu fazia isso, meu pai jogava na minha cara que eu tinha parado de estudar e que dali em diante eu só faria esses tipos de trabalho pesado. Com o passar dos meses, o arrependimento foi batendo de ter largado a escola. Mas eu também não queria voltar, porque era uma coisa que eu não gostava de fazer. Eu sabia que eu estava errado, mas quando eu ia para a escola, além de eu não prestar atenção por ser um péssimo aluno, eu também atrapalhava quem realmente queria estudar. Então, na minha cabeça, foi melhor assim. Por um tempo, me conformei e segui fazendo aquele tipo de trabalho. Porém, cansado daquela vida, eu decidi sair de casa e procurar algo melhor. Conversei com meu pai e comuniquei a ele de minha decisão. Meu pai concordou e disse que eu podia ir para a casa do meu tio Arnaldo, para não ficar sozinho logo que saísse de casa, e que talvez meu tio até me ajudasse a conseguir um emprego melhor. Logo eu estava pronto. Me despedi de todos e parti em viagem. Peguei o ônibus que levava até a comunidade que meu tio morava. E quando cheguei lá, ele já estava me esperando na parada. Enquanto caminhávamos até a casa dele, íamos conversando. E eu contei de minha situação, que queria arranjar um emprego um pouco melhor. Meu tio foi sincero e disse que dificilmente eu faria algo, já que não tinha estudo e nem experiência em nenhuma profissão. As palavras dele me desanimaram, mas eu sabia que era verdade. E ao perceber que eu estava muito para baixo, meu tio sorriu, me deu um tapinha nas costas e falou que eu não ficasse tão triste. Ele tinha uma ideia para me ajudar e que o resultado só dependeria do meu próprio esforço. Tio Arnaldo tinha um caminhão bem velho e surrado que usava para fazer frete. Durante aquele mês inteiro, ele me ensinou a dirigir. Ele me dizia que com aquela profissão de motorista, em qualquer lugar eu encontraria emprego. No início eu achei muito difícil,
mas com o passar do tempo, eu fui pegando o jeito. Eu fiquei ali com o tio Arnaldo mais alguns meses, juntando um dinheiro. Eu já dirigia bem, e em algumas viagens ele até me mandava sozinho. Quando juntei uma quantia de dinheiro adequada, eu sabia que era hora de partir. Eu conversei com meu tio, disse que iria para a capital tirar minha carteira de motorista e, de fato, ter uma profissão. Eu agradeci por todos os ensinamentos e o apoio, e logo em seguida peguei minhas coisas e viajei para a capital. Com dinheiro tudo fica mais fácil. Eu consegui alugar um local e fiquei participando da autoescola, até que finalmente consegui tirar minha carteira de motorista. Dali em diante, as coisas começaram a melhorar para mim. Eu trabalhei por um tempo como taxista e, com o passar dos anos, fui subindo a categoria de minha carteira, para finalmente poder dirigir caminhões. Depois disso, eu trabalhei em algumas empresas para ganhar experiência e comecei a viajar para vários lugares, do Oiapoque ao Chuí, até que em uma certa vez eu estava trabalhando em uma empresa no Pará, e foi lá onde tudo aconteceu. Essa empresa em questão trabalhava com extração e transporte de madeira para várias cidades da região. Eu trabalhava num caminhão que é chamado de caminhão Munk. E como na época eram escassos os profissionais que sabiam operar esse veículo, logo eu fui contratado e ganhava muito bem. Meu patrão tinha comprado uma grande extensão de terra para fazer a extração de madeira, porém o local era afastado de tudo e só conseguíamos chegar lá através de um ramal bem estreito. As estradas eram horríveis e eram muitas horas de viagem para poder chegar até lá. Ficou acertado que trabalharíamos acampados e alguns de nós poderiam ir para a cidade no fim de semana. Porém, alguns teriam que ficar para cuidar do maquinário, de preferência aqueles que não tivessem família. Não tínhamos um alojamento, tudo era ao ar livre. Acampávamos na beira de um lago para ter acesso à água, e quando a noite chegava, colocávamos os caminhões próximos uns dos outros. Amarrávamos umas lonas e com isso conseguíamos um barraco improvisado. Apesar da falta de conforto, o ambiente era agradável. Todos que trabalhavam ali se ajudavam, e por muitas semanas tudo foi tranquilo, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Ao todo éramos 6 pessoas, 3 operadores de Munk e 3 serradores. No fim de semana, os serradores voltavam para a cidade. E como nós estávamos com uma remessa de madeira atrasada, eu e os outros motoristas ficávamos na propriedade, para organizar tudo e transportar a madeira no dia seguinte. Naquela noite, como eu mencionei antes, estávamos só os 3 motoristas. Nós jantamos muito cedo e já fomos procurar descansar. Eu estava na minha rede, dormindo e com um sono muito pesado, quando de repente seu Luiz, que era o motorista mais velho entre nós, me chamou. Eu acordei e ele estava bem próximo da minha rede e pediu que eu não fizesse barulho. Ele sussurrou dizendo que tinha alguma coisa andando ao redor do nosso barraco. E eu e o outro rapaz logo ouvimos também. Eram passadas pesadas, com o som de galhos se quebrando. Identificamos que era o som de um animal, pois a respiração vinha acompanhada de uma espécie de roncado. Nós ficamos em silêncio e quietos, e como a fogueira ainda estava acesa, vimos o vulto de algo passando lá fora. Naquela noite, nós não dormimos mais, e aquela coisa ficou rondando nosso barraco por várias horas, e só foi embora já pela madrugada.
Quando o dia amanheceu, fomos olhar lá fora, e era nítido que um animal havia estado ali. Haviam rastros e mato amassado, além de um fedor muito forte. O outro motorista ficou com muito medo e disse que não ficaria nem mais um dia ali. Ele falou que ia pedir demissão e que se nós fôssemos inteligentes, também faríamos o mesmo. Apesar de tudo, o salário era muito bom e eu e seu Luiz resolvemos continuar ali. Nosso patrão tinha falado que ia ser difícil arranjar um terceiro motorista, o que atrasaria muito mais aquela remessa de madeira, que por enquanto seríamos só nós dois mesmo. Durante a semana era tranquilo, já que os serradores ficavam junto com a gente. Mas no fim de semana seriam só eu e o seu Luiz. Na sexta-feira à tarde, os serradores foram embora, como de costume. E quando ficamos só nós dois, o clima mudou e ficou mais tenso. Quando sentamos para jantar, eu toquei no assunto do animal da outra vez e minha preocupação, caso aquilo voltasse. Seu Luiz então sorriu e pegou um embrulho e desenrolou na minha frente. E para minha surpresa, lá dentro tinha uma arma. Ele prosseguiu dizendo que não queria contar com a sorte e procurou logo se prevenir. Eu sorri e agradeci, pois assim até eu me sentia mais seguro. E após terminarmos de jantar, fomos dormir. No meio da noite, eu acordei com barulhos lá fora. E quando me sentei na rede, seu Luiz já estava de pé, segurando sua arma. Dessa vez, o animal chegava mais perto e soltava uns grunhidos muito feios. E até mesmo eu, que fui criado no interior, nunca tinha ouvido antes. Aquilo continuou por alguns minutos, mas logo aquele bicho começou a correr e veio na direção do barraco. De repente, eu já estava fora do barraco improvisado. Seu Luiz me puxou tão rápido para fora que eu nem tinha percebido. O bicho pulou em cima da lona e derrubou tudo. E logo em seguida, seu Luiz ligou a lanterna que tínhamos e apontou para o bicho, juntamente com sua arma. E quando eu vi a aparência daquela coisa, eu fiquei abismado. Aquilo lembrava muito um homem. Ele caminhava em 4 patas, e suas patas traseiras eram bem compridas, maiores que as dianteiras. Ele era peludo, mas tinha pelos ralos. As orelhas eram grandes e caídas, e tinha uma espécie de focinho, com presas amostras, e babava muito. Aquilo gritou e tentou vir em nossa direção. Mas seu Luiz não hesitou e atirou várias vezes, acertando em cheio aquele bicho, e gritou de novo e ficou todo sujo de sangue, e logo correu para a mata. Enquanto ele fugia, nós ouvimos seus gritos se afastando, e aquilo lembrava muito um grito de pessoa, misturado com um berro de animal. E eu confesso que já estava tão assustado que estava até chorando. Seu Luiz se aproximou e pediu para que eu me acalmasse, e disse que aquilo já tinha ido embora. E então ele recarregou a arma. Durante a noite, seu Luiz comentou que achava que aquilo era o tão famoso lobisomem. Eu disse que nunca imaginei que isso fosse real. Ele sorriu, dizendo que toda lenda tem um fundo de verdade. E nós ficamos ali sentados a noite inteira, ao lado da fogueira, até o dia amanhecer. Eu ainda trabalhei muitos meses ali com seu Luiz, e graças a Deus, o tal lobisomem não voltou. Quando o trabalho naquela propriedade terminou, eu saí da empresa, mas carreguei esse acontecido comigo na memória, por toda a minha vida.
Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixa seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.